O Salmo 127 começa com palavras que deveriam estar gravadas no coração de cada pai, de cada mãe, de cada pessoa que se preocupa com a sua família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que verdade profunda! Quantas vezes nos desgastamos tentando construir um lar perfeito apenas com as nossas próprias forças? Trabalhamos incansavelmente, acumulamos bens materiais, oferecemos o melhor conforto, mas esquecemos de convidar o arquiteto divino para ser o fundamento da nossa casa. Uma casa edificada por Deus não é medida pelo tamanho, pela beleza ou pela riqueza, mas sim pela presença do Senhor em cada conversa, em cada refeição, em cada momento vivido ali. Quando entregamos a nossa família a Deus cada manhã, estamos a reconhecer que não somos suficientes sozinhos, que precisamos da sua sabedoria para educar os filhos, da sua paciência para suportar as diferenças, do seu amor para perdoar as falhas. O versículo continua: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Podemos colocar as melhores fechaduras, os melhores sistemas de segurança, mas se Deus não guardar a nossa família, estaremos vulneráveis aos ataques espirituais, às influências negativas do mundo, às estratégias do inimigo que quer destruir os lares. Entregar a família a Deus é colocar uma proteção invisível, mas real. É ter anjos acampados ao redor da nossa casa. É saber que o Senhor vela por nós enquanto dormimos e nos guia quando estamos acordados. Vamos orar. Pai amado, Senhor da nossa vida e arquiteto divino do nosso lar, nesta manhã vimos diante de Ti, com corações abertos e sinceros, para entregar completamente as nossas famílias nas Tuas mãos poderosas. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua presença edificando a nossa casa, todo o nosso esforço é vão. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que tentamos construir o nosso lar apenas com as nossas próprias forças, esquecendo que Tu és o fundamento essencial de tudo. Hoje, declaramos que Tu és o Senhor da nossa família, que a nossa casa pertence a Ti, que cada pessoa que vive debaixo do nosso teto está sob a Tua proteção e cuidado. Pedimos que edifiques o nosso lar com os materiais eternos do Teu amor, da Tua verdade, da Tua justiça. Que as paredes da nossa casa sejam feitas de oração, que o teto seja coberto pela Tua graça, que as janelas deixem entrar a luz da Tua presença. Senhor, coloca a Tua mão sobre cada membro da nossa família neste exato momento. Pai Celestial, pedimos proteção divina sobre os nossos filhos. Guarda-os de todo o mal, de toda a influência negativa, de toda a tentação que o mundo oferece. Coloca anjos ao redor deles quando saem de casa, quando vão para a escola, quando estão com os amigos. Protege as suas mentes de pensamentos destrutivos, os seus corações de relacionamentos prejudiciais, os seus corpos de todo o perigo físico. Senhor, dá-nos sabedoria para educá-los no caminho que devem andar, paciência para corrigi-los com amor, sensibilidade para ouvi-los quando precisam desabafar. Que sejamos pais presentes, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Ajuda-nos a não provocar ira nos nossos filhos, a não desanimá-los com palavras duras, a não compará-los com outros. Que saibamos elogiar os seus acertos, encorajá-los nos seus sonhos, apoiá-los nas suas dificuldades. Senhor, se há distância entre nós e os nossos filhos, aproxima-nos. Se há mágoa, traz cura. Se há rebeldia, traz reconciliação. Pai bondoso, abençoa o relacionamento entre marido e esposa nas nossas casas. Onde há amor, multiplica-o. Onde há frieza, acende o fogo. Onde há distância, cria proximidade. Ajuda-nos a lembrar porque nos apaixonamos, porque escolhemos caminhar juntos, porque prometemos estar unidos na alegria e na tristeza.
Senhor, restaura os casamentos que estão à beira do colapso, que estão sufocados pela rotina, que estão feridos pela falta de diálogo. Ensina os maridos a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja, com sacrifício, com dedicação, com ternura. Ensina as esposas a respeitarem os seus maridos, a serem companheiras verdadeiras, a construírem juntos um lar de paz. Que aprendamos a perdoar as falhas um do outro 70 vezes 7, a não guardar rancor, a não trazer à tona erros do passado já perdoados. Que a nossa comunicação seja sincera, mas amorosa, que os nossos desacordos sejam resolvidos com maturidade, que nunca nos deitemos com raiva um do outro. Senhor, pedimos que guardes a nossa família de toda a discórdia, de toda a divisão, de todo o conflito que o inimigo tenta semear. Sabemos que Satanás odeia os lares onde há união, onde há amor, onde há fé. Por isso ele tenta de todas as formas destruir as famílias através de pequenas irritações, de mal-entendidos, de orgulho ferido. Mas declaramos que a nossa casa está coberta pelo sangue de Jesus, que nenhuma arma forjada contra a nossa família prosperará, que todo o plano do inimigo está desfeito em nome de Jesus. Coloca um escudo de proteção espiritual ao redor da nossa casa, que impeça a entrada de influências malignas, de espíritos de discórdia, de qualquer força das trevas. Que a nossa casa seja território santo, onde o nome de Jesus é exaltado, onde a palavra de Deus é lida, onde a oração é praticada. Senhor, ajuda-nos a manter a atmosfera espiritual da nossa casa sempre limpa, sempre pura, sempre agradável a Ti. Pai amado, abençoa as nossas finanças familiares. Sabemos que o dinheiro é uma das maiores causas de conflito nos lares, mas declaramos que a nossa provisão vem de Ti. Ensina-nos a administrar com sabedoria o que nos dás, a não gastar com futilidades, a guardar para o futuro, a dizimar fielmente. Onde há dívidas, envia estratégias para quitá-las. Onde há desemprego, abre portas de trabalho. Onde há escassez, multiplica o pouco, como fizeste com os pães e os peixes. Que nunca falte o pão nosso de cada dia na nossa mesa, que sempre haja o suficiente para suprir as necessidades básicas da família. Senhor, protege-nos da ganância, do materialismo, da inveja do que outros têm. Ajuda-nos a sermos gratos pelo que temos, a contentar-nos com o suficiente, a confiar que Tu supres todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas na glória. Que o dinheiro seja o nosso servo e não o nosso Senhor. Que trabalhemos para viver e não vivamos para trabalhar. Senhor, pedimos saúde para cada membro da nossa família. Toca com o Teu poder curador os corpos que estão enfermos, que sentem dor, que enfrentam doenças. Restaura a saúde física, emocional e mental de cada pessoa que mora na nossa casa. Se há alguém lutando contra uma enfermidade crônica, manifesta o Teu poder curador. Se há alguém enfrentando depressão ou ansiedade, traz alívio e esperança. Se há alguém viciado em substâncias prejudiciais, quebra as cadeias do vício. Senhor, guarda a nossa família de acidentes, de tragédias, de qualquer mal que possa atingir os nossos corpos. Fortalece o nosso sistema imunológico. Protege-nos de vírus e bactérias. Mantém-nos saudáveis para cumprir o propósito que tens para nós. Ajuda-nos a cuidar bem dos nossos corpos, que são templos do Espírito Santo, a alimentar-nos adequadamente, a descansar o suficiente, a fazer exercícios regularmente. Que a saúde reine na nossa casa, em nome de Jesus. Pai Celestial, pedimos que derrames sobre a nossa família o espírito de gratidão. Que saibamos agradecer pelas pequenas coisas, pelos momentos simples vividos juntos, pela alegria de ter um ao outro. Que não demos como garantido o amor que recebemos, a comida na mesa, o teto sobre as nossas cabeças.
Ensina-nos a expressar gratidão uns aos outros, a dizer obrigado pelas tarefas que cada um faz, a reconhecer o esforço que cada membro da família contribui para o bem-estar de todos. Senhor, ajuda-nos a criar tradições familiares que fortaleçam os nossos laços, que criem memórias preciosas, que unam os nossos corações. Que tenhamos momentos regulares de oração em família, de leitura bíblica juntos, de partilha das experiências do dia. Que a nossa mesa seja um altar onde nos reunimos não apenas para comer, mas também para conversar, para rir, para fortalecer os vínculos. Que nunca estejamos tão ocupados que não tenhamos tempo uns para os outros. Pai amado, pedimos que cures as feridas emocionais que existem na nossa família. Sabemos que muitas vezes carregamos mágoas do passado, ressentimentos não resolvidos, palavras duras que foram ditas e nunca foram perdoadas. Senhor, traz cura para essas feridas que sangram em silêncio, que causam distância entre pessoas que deveriam estar unidas. Ajuda-nos a ter coragem de pedir perdão quando erramos, humildade para reconhecer as nossas falhas, generosidade para perdoar quem nos magoou. Que não haja rancor guardado no coração de nenhum membro da nossa família. Que possamos conversar abertamente sobre os nossos sentimentos, que aprendamos a resolver conflitos de maneira saudável. Senhor, se há traumas de infância que ainda afetam a vida adulta, traz cura profunda. Se há abusos que aconteceram no passado, traz justiça e restauração. Que a nossa família seja um lugar de cura e não de feridas, um refúgio e não uma fonte de dor. Senhor, abençoa os momentos de lazer da nossa família. Que saibamos desfrutar da companhia uns dos outros, que criemos memórias felizes juntos, que nos divirtamos de maneira saudável. Ajuda-nos a desligar os telemóveis e os aparelhos eletrônicos para estarmos verdadeiramente presentes uns com os outros. Que tenhamos conversas profundas e significativas, que riamos juntos, que partilhemos sonhos e esperanças. Senhor, protege a nossa família da influência negativa da tecnologia, das redes sociais que roubam o nosso tempo e atenção, dos conteúdos impróprios que podem contaminar as mentes. Dá-nos sabedoria para usar a tecnologia de maneira equilibrada, para estabelecer limites saudáveis, para priorizar os relacionamentos reais sobre os virtuais. Que a nossa casa seja um lugar onde há vida, onde há alegria, onde há conexão verdadeira entre as pessoas. Senhor, ajuda-nos a criar um ambiente onde todos se sintam seguros para ser autênticos, para expressar emoções, para partilhar dificuldades. Pai Celestial, pedimos que guies as decisões importantes que a nossa família precisa tomar. Se há mudanças à vista, dá-nos clareza e direção. Se há escolhas difíceis pela frente, dá-nos sabedoria. Se há caminhos incertos, ilumina o nosso caminho. Que busquemos sempre a Tua vontade antes de tomarmos qualquer decisão significativa, que não nos apoiemos no nosso próprio entendimento, mas que confiemos em Ti de todo o coração. Senhor, se há decisões relacionadas com a educação dos filhos, com mudanças de emprego, com mudanças de cidade, com questões de saúde, guia-nos passo a passo. Que não tomemos decisões precipitadas, baseadas em emoções momentâneas, mas que busquemos a Tua orientação através da oração, da leitura da Tua palavra, do conselho de pessoas sábias. Dá-nos paz nas decisões certas e inquietação nas decisões erradas. Que a nossa família caminhe sempre na direção que Tu apontas, mesmo quando o caminho parecer difícil. Senhor, abençoa a educação dos nossos filhos. Dá-lhes inteligência para aprender, concentração para estudar, memória para reter o conhecimento. Protege-os de influências negativas na escola, de amizades prejudiciais, de professores que não respeitam os valores cristãos. Coloca pessoas de bem no caminho deles.
amigos que os incentivem a fazer o correto, mentores que os inspirem a ser melhores. Senhor, se há dificuldades de aprendizagem, traz ajuda especializada. Se há bullying ou discriminação, intervém com a tua justiça. Se há professores que não ensinam adequadamente, traz mudanças necessárias. Ajuda os nossos filhos a desenvolverem não apenas conhecimento acadêmico, mas também caráter, não apenas habilidades técnicas, mas também valores morais. Que cresçam em sabedoria e em estatura, e em graça diante de Deus e dos homens, assim como Jesus cresceu. Que a educação que recebem os prepare não apenas para uma carreira, mas para a vida. Não apenas para ganhar dinheiro, mas para fazer a diferença no mundo. Pai amado, pedimos que protejas a nossa família de toda a violência, de todo o crime, de todo o perigo que existe no mundo. Sabemos que vivemos em tempos difíceis, onde a maldade parece aumentar a cada dia, mas confiamos na tua proteção sobrenatural. Coloca anjos ao redor da nossa casa, guardando cada entrada, cada saída, cada janela. Que nenhum ladrão consiga entrar, que nenhum malfeitor se aproxime, que nenhuma violência nos atinja. Senhor, protege os membros da nossa família quando estão fora de casa, no trânsito, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Guarda-os de acidentes de carro, de assaltos, de sequestros, de qualquer tragédia. Dá-nos discernimento para perceber perigos, prudência para evitar situações de risco, coragem para agir quando necessário. Que a nossa família esteja sempre debaixo da sombra das tuas asas, onde encontramos refúgio e segurança. Senhor, se há situações de violência doméstica em alguma família que conhecemos, intervém com o teu poder libertador. Senhor, abençoa os sonhos e os projetos de cada membro da nossa família. Se há alguém que sonha em estudar, abre portas de oportunidade. Se há alguém que quer mudar de carreira, dá coragem e direção. Se há alguém que deseja casar, traz a pessoa certa no tempo certo. Se há alguém que quer ter filhos, abençoa com fertilidade. Senhor, ajuda-nos a apoiar os sonhos uns dos outros, a encorajar as aspirações, a celebrar as conquistas. Que não haja inveja ou competição dentro da família, mas sim alegria genuína pelo sucesso do outro. Que saibamos ser a torcida mais entusiasmada uns dos outros, os primeiros a comemorar as vitórias, os últimos a criticar os fracassos. Senhor, se há sonhos que precisam ser ajustados à tua vontade, molda os nossos desejos. Se há projetos que não vêm de ti, ajuda-nos a abandoná-los. Mas se há sonhos que plantaste no nosso coração, dá-nos fé para persegui-los e perseverança para alcançá-los. Senhor, abençoa os momentos difíceis que inevitavelmente virão. Sabemos que nenhuma família está isenta de passar por provações, por perdas, por dificuldades. Mas pedimos que quando essas tempestades chegarem, a nossa família permaneça unida, firme, confiando em Ti. Que as crises nos aproximem em vez de nos separarem. Que os desafios fortaleçam a nossa fé em vez de a destruírem. Senhor, se vier doença, dá-nos força para cuidar uns dos outros. Se vier perda financeira, dá-nos criatividade para superar. Se vier luto, dá-nos consolo e esperança. Que aprendamos a chorar juntos, a orar juntos, a nos apoiar mutuamente. Que ninguém na nossa família enfrente sozinho as suas batalhas, que sempre haja ombros para chorar, ouvidos para escutar, braços para abraçar. Senhor, prepara-nos hoje para as lutas de amanhã. Fortalece-nos agora para as provações futuras. Que a nossa fé seja como uma âncora que nos mantém firmes quando as ondas são violentas. Pai amado, pedimos que enchas a nossa casa com a Tua presença manifesta. Que possamos sentir que Tu habitas conosco, que não és apenas um Deus distante, mas um Pai próximo. Que o Teu Espírito Santo se mova livremente em cada cômodo da nossa casa,
trazendo paz onde há ansiedade, alegria onde há tristeza, esperança onde há desânimo. Senhor, que a nossa casa seja conhecida no mundo espiritual como território consagrado a Ti, onde o inimigo não tem permissão de entrar, onde os anjos têm liberdade de agir. Que quando alguém entre na nossa casa, perceba imediatamente que há algo diferente, que há uma atmosfera de paz, que há a presença de Deus. Ajuda-nos a manter a nossa casa sempre limpa espiritualmente, a não trazer para dentro objetos ou entretenimentos que desagradam a Ti, a consagrar cada espaço ao Teu serviço. Que a nossa casa seja uma extensão da igreja, um lugar de adoração constante. Senhor, abençoa as gerações futuras da nossa família, que os valores que estamos a transmitir hoje sejam passados para os nossos filhos, netos, bisnetos. Que a fé não se perca com o passar do tempo, mas que seja fortalecida a cada geração. Que os nossos descendentes sejam homens e mulheres de Deus, que amem a Tua palavra, que vivam em santidade, que façam diferença no mundo. Senhor, quebra toda a maldição geracional que possa existir na nossa linhagem familiar, todo o padrão negativo que se repete de geração em geração, todo o pecado ancestral que ainda afeta a nossa família. Declaramos que a partir de hoje a nossa família é abençoada, que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que o legado que deixaremos não seja de bens materiais, mas de fé, não de riqueza financeira, mas de riqueza espiritual, não de nome famoso, mas de caráter íntegro. Que quando partirmos desta terra, os nossos filhos e netos digam: eles nos ensinaram a amar a Deus acima de tudo. Pai Celestial, neste momento pedimos que derrames sobre a nossa família o espírito de unidade. Que sejamos verdadeiramente um, assim como Tu e Jesus são um. Que não haja divisões baseadas em preferências, em diferenças de opinião, em conflitos não resolvidos. Ajuda-nos a celebrar as diferenças que existem entre nós, a ver cada membro da família como único e especial, a valorizar as qualidades de cada um. Senhor, se há membros da família que estão distantes, que não falam uns com os outros há anos, que carregam mágoas profundas, traz reconciliação. Suaviza os corações endurecidos, quebra as barreiras do orgulho, cria pontes onde há abismos. Que ninguém na nossa família morra sem fazer as pazes com os outros, que não haja arrependimentos tardios, que possamos resolver os conflitos enquanto há tempo. Senhor, ensina-nos que a família é mais importante do que estar certo, que o amor é mais valioso do que o orgulho, que a paz é melhor do que a razão. Senhor, abençoa os momentos de refeição da nossa família. Que a nossa mesa seja um lugar sagrado, onde nos reunimos não apenas para alimentar o corpo, mas também para nutrir a alma. Ajuda-nos a criar o hábito de comer juntos sempre que possível, de desligar os aparelhos eletrônicos durante as refeições, de conversar sobre o dia de cada um. Que saibamos agradecer pelo alimento antes de comer, reconhecendo que toda a provisão vem de Ti. Senhor, abençoa as mãos que preparam a comida, que muitas vezes trabalham incansavelmente para alimentar a família. Que o ato de cozinhar seja feito com amor e seja reconhecido com gratidão. Que nunca falte comida na nossa mesa, que sempre haja o suficiente para saciar a fome de todos. Senhor, se há famílias que conhecemos passando necessidade, usa-nos para abençoá-las com alimento. Que possamos partilhar o que temos com quem não tem, lembrando que é mais bem-aventurado dar do que receber. Pai amado, pedimos que protejas o sono da nossa família, que as noites sejam de descanso reparador, que possamos dormir em paz, sem medos ou preocupações. Afasta os pesadelos, as insônias, as noites mal dormidas. Senhor, se há alguém na família que sofre com distúrbios do sono, traz cura e alívio.
Que possamos deitar-nos tranquilos, sabendo que Tu guardas a nossa casa enquanto dormimos, que os Teus anjos vigiam cada membro da família durante a noite. Ajuda-nos a ter rotinas saudáveis de sono, a dormir as horas necessárias, a acordar renovados e revigorados. Senhor, se há crianças que têm medo do escuro, traz paz ao coração delas. Se há adultos que passam a noite acordados com preocupações, traz alívio à mente deles. Que a nossa casa seja um refúgio de paz onde todos possam descansar verdadeiramente, onde o cansaço do dia seja substituído pela energia para um novo amanhecer. Pai Celestial, pedimos que abençoes o trabalho de cada membro da família que está em idade produtiva. Dá sucesso nos empreendimentos, sabedoria nas negociações, favor diante dos superiores, protege os empregos em tempos de crise econômica, abre portas de promoção quando chegar o tempo certo, traz aumentos salariais justos. Senhor, se há alguém desempregado na família, abre portas de trabalho rapidamente. Se há alguém insatisfeito com o emprego atual, mostra o caminho para uma mudança positiva. Se há alguém que trabalha demais, está esgotado, traz equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ajuda-nos a trabalhar como se estivéssemos a trabalhar para Ti e não para homens, a fazer tudo com excelência, a ser testemunho de integridade no ambiente de trabalho. Que o nosso trabalho não seja apenas um meio de ganhar dinheiro, mas uma forma de glorificar o Teu nome, de servir aos outros, de contribuir para a sociedade. Senhor, abençoa as amizades que cada membro da família cultiva fora de casa. Dá-nos discernimento para escolher bem os amigos, para nos aproximarmos de pessoas que nos fazem crescer e nos afastarmos de pessoas que nos puxam para baixo. Que os nossos filhos tenham amigos que os influenciem positivamente, que os incentivem a fazer o bem, que partilhem valores semelhantes. Protege-os de amizades tóxicas, de pessoas que os levam a caminhos errados, de influências negativas. Senhor, se há amizades que precisam terminar, dá coragem para encerrar esses relacionamentos. Se há amizades verdadeiras que precisam ser cultivadas, dá tempo e disposição para investir nelas. Que saibamos ser bons amigos também, leais, confiáveis, presentes nos momentos difíceis. Ajuda-nos a levar os nossos amigos para mais perto de Ti, através do nosso exemplo e do nosso testemunho. Que a nossa casa seja aberta para receber os amigos da família, para criar um ambiente acolhedor onde todos se sintam bem-vindos. Pai amado, pedimos que cures os vícios que possam existir na nossa família. Se há alguém lutando contra o alcoolismo, quebra as correntes do vício. Se há alguém dependente de drogas, liberta com o Teu poder. Se há alguém viciado em jogos de azar, traz libertação. Se há alguém preso à pornografia, purifica a mente e o coração. Senhor, sabemos que os vícios destroem famílias, roubam a paz, causam sofrimento a todos. Por isso, pedimos que intervenhas com a Tua mão poderosa, que faças o que é impossível aos homens, mas possível a Ti. Dá força para resistir à tentação, coragem para buscar ajuda, perseverança para continuar lutando mesmo quando há recaídas. Senhor, usa a família como apoio no processo de libertação. Ajuda-nos a não julgar, mas a apoiar, a não condenar, mas a encorajar. Traz pessoas especializadas que possam ajudar no tratamento, grupos de apoio, terapeutas cristãos. Que a nossa família seja um ambiente de restauração onde quem caiu possa se levantar. Senhor, abençoa os momentos de lazer e diversão da nossa família. Que saibamos rir juntos, brincar juntos, criar memórias felizes. Ajuda-nos a não levar a vida tão a sério que esqueçamos de desfrutar da companhia uns dos outros.
Dá-nos criatividade para encontrar formas de diversão que não custam dinheiro, mas que criam laços, como jogos de tabuleiro, caminhadas ao ar livre, conversas à volta da fogueira. Senhor, protege a nossa família da influência de entretenimentos que desagradam a Ti, de filmes e séries que promovem valores contrários à Tua palavra, de músicas que corrompem a mente. Ajuda-nos a fazer escolhas sábias sobre o que vemos, ouvimos e fazemos. Que o nosso lazer seja saudável, edificante, que nos aproxime de Ti e uns dos outros. Que possamos descansar verdadeiramente nos dias de folga, renovar as energias, fortalecer os vínculos familiares. Senhor, abençoa as férias da família, os passeios, as viagens, que sejam momentos de alegria e descontração. Pai Celestial, pedimos que protejas a nossa família de toda a fofoca, de toda a calúnia, de toda a má língua. Se alguém fala mal da nossa família, que a verdade venha à luz. Se há mal entendidos, traz clareza. Se há boatos, desfá-los. Senhor, ajuda-nos a não participar de conversas que destroem reputações, a não espalhar informações sobre outros, a guardar a nossa língua de falar o que não devemos. Que sejamos conhecidos como uma família que edifica e não que destrói, que encoraja e não que desanima, que une e não que divide. Protege a reputação da nossa família na comunidade, que o nosso nome seja associado à integridade, à honestidade, à bondade. Se cometemos erros que mancharam a nossa reputação, dá-nos oportunidade de reparar o dano, de pedir perdão, de demonstrar mudança verdadeira. Senhor, que a nossa conduta seja sempre irrepreensível, que vivamos de tal maneira que ninguém possa nos acusar justamente de nada. Senhor, abençoa os talentos e os dons que existem na nossa família. Se há alguém com talento para a música, dá oportunidades para desenvolver esse dom. Se há alguém com habilidade para o desporto, abre portas. Se há alguém com aptidão para as artes, fornece os meios. Se há alguém com inteligência acadêmica excepcional, provê bolsas de estudo. Senhor, ajuda-nos a descobrir os talentos que Tu colocaste em cada membro da família, especialmente nas crianças que ainda estão a descobrir as suas capacidades. Que não desperdicemos os dons que nos deste, que os usemos para a Tua glória e para abençoar outros. Livra-nos da inveja quando vemos os talentos dos outros. Ensina-nos a celebrar as habilidades únicas de cada pessoa. Que cada membro da família se sinta valorizado pelas suas contribuições especiais. Que ninguém seja comparado negativamente com outros. Ajuda-nos a investir no desenvolvimento dos talentos, fornecendo aulas, equipamentos, oportunidades de prática. Pai amado, pedimos que a nossa família seja generosa. Que tenhamos corações abertos para dar, mãos prontas para ajudar, ouvidos atentos para ouvir quem precisa. Livra-nos do egoísmo, da avareza, do apego excessivo aos bens materiais. Ensina-nos que é mais bem-aventurado dar do que receber, que quando damos aos pobres, estamos a emprestar a Ti, que a generosidade abre as janelas dos céus. Senhor, se há famílias ao nosso redor passando necessidade, mostra-nos como podemos ajudar. Usa-nos como instrumentos da Tua provisão na vida de outros. Que a nossa casa seja conhecida pela hospitalidade, por receber bem as visitas, por partilhar o que temos. Ajuda-nos a não julgar quem precisa de ajuda, a não questionar se merecem ou não, mas simplesmente a dar como Tu nos dás. Que ensinemos os nossos filhos desde pequenos o valor da generosidade, levando-os a participar de ações sociais, a doar brinquedos, a partilhar com os colegas. Senhor, abençoa os momentos de adoração da nossa família, que tenhamos o hábito de louvar-Te juntos, de cantar hinos e cânticos espirituais, de elevar as nossas vozes em adoração. Que a música que toca na nossa casa seja música que Te glorifica,
que edifica as nossas almas, que traz a tua presença. Ajuda-nos a criar momentos regulares de culto doméstico, onde lemos a Bíblia juntos, oramos uns pelos outros, partilhamos testemunhos das tuas maravilhas. Senhor, se há membros da família que ainda não te conhecem, que através desses momentos de adoração sejam tocados pelo teu Espírito, que vejam a realidade da tua presença, que desejem ter um relacionamento pessoal contigo. Que a adoração não seja apenas algo que fazemos na igreja aos domingos, mas um estilo de vida que permeia cada dia da semana, cada atividade que realizamos. Que a nossa vida inteira seja uma oferta de adoração a Ti. Pai Celestial, pedimos que protejas a nossa família de toda a inveja, de todo o ciúme, de toda a competição não saudável. Que cada membro da família se alegre genuinamente com o sucesso do outro. Que não haja sentimentos de inferioridade ou superioridade. Ajuda-nos a ver cada pessoa como igualmente valiosa aos teus olhos, independentemente das conquistas externas. Senhor, se há inveja escondida no coração de alguém, traz a luz para que possa ser tratada e curada. Ensina-nos que o sucesso de um não diminui o valor do outro, que há espaço para todos brilharem, que não precisamos competir porque cada um tem o seu próprio chamado e propósito. Livra-nos da comparação constante que rouba a nossa alegria e paz. Que possamos celebrar as diferenças, reconhecer que cada pessoa tem o seu próprio tempo, aceitar que os planos de Deus para cada um são únicos. Que a nossa família seja um lugar onde todos se sentem aceites e valorizados exatamente como são. Senhor, abençoa os veículos que a nossa família utiliza. Protege-nos no trânsito, guarda-nos de acidentes, mantém os carros em bom funcionamento, coloca anjos ao redor dos nossos veículos quando estamos na estrada, dá atenção redobrada aos condutores, reflexos rápidos em situações de perigo. Senhor, se há problemas mecânicos, provê os recursos para os consertos. Se há multas injustas, traz justiça. Se há documentação irregular, ajuda-nos a regularizar. Que sejamos condutores responsáveis, que respeitemos as leis de trânsito, que não coloquemos em risco a nossa vida, nem a vida de outros. Protege especialmente os membros mais jovens da família que ainda estão a aprender a conduzir. Dá-lhes prudência e sabedoria. Senhor, se alguém da família depende de transporte público, protege-os também. Guarda-os de assaltos, de acidentes, de qualquer mal. Que todos cheguem sempre em segurança aos seus destinos. Pai amado, pedimos que abençoes a comunicação dentro da nossa família, que saibamos expressar os nossos sentimentos de maneira clara, mas amorosa, que ouçamos verdadeiramente quando o outro fala, que não interrompamos, que não julguemos. Ajuda-nos a ter conversas difíceis quando necessário, a não varrer os problemas para debaixo do tapete, a resolver os conflitos em vez de os evitar. Senhor, ensina-nos a linguagem do amor de cada membro da família, que alguns precisam de palavras de afirmação, outros de tempo de qualidade, outros de presentes, outros de atos de serviço, outros de toque físico. Que saibamos demonstrar amor da maneira que cada pessoa precisa receber. Livra-nos de palavras ásperas que ferem, de gritos que assustam, de silêncios que magoam. Que a nossa comunicação seja sempre temperada com graça, mesmo quando precisamos corrigir ou discordar. Que aprendamos a pedir desculpas quando erramos, a reconhecer quando magoamos alguém, a fazer as pazes rapidamente. Senhor, abençoa os momentos de crise que a nossa família pode enfrentar. Sabemos que as tempestades da vida são inevitáveis, mas confiamos que Tu estás conosco no meio da tormenta. Se vier uma crise financeira, provê de maneiras inesperadas. Se vier uma crise de saúde, manifesta o Teu poder curador. Se vier uma crise de relacionamento, traz reconciliação.
Senhor, ajuda-nos a não entrar em pânico quando as dificuldades chegarem, a manter a calma, sabendo que Tu tens o controle de tudo. Que as crises sirvam para fortalecer a nossa fé, e não para destruí-la, para nos unir e não para nos separar, para nos aproximar de Ti e não para nos afastar. Dá-nos resiliência para nos levantarmos depois de cada queda, perseverança para continuar lutando, mesmo quando parece não haver saída, esperança para acreditar que dias melhores virão. Que a nossa família seja testemunho de que com Deus é possível superar qualquer adversidade. Pai Celestial, pedimos que protejas a intimidade da nossa família. Que as questões privadas permaneçam privadas, que não exponhamos os problemas familiares a estranhos desnecessariamente. Ajuda-nos a ter sabedoria para saber quando precisamos buscar ajuda externa e quando devemos resolver as coisas internamente. Senhor, protege-nos de pessoas intrometidas que querem saber demais da nossa vida, de parentes que dão conselhos não solicitados, de vizinhos curiosos. Dá-nos coragem para estabelecer limites saudáveis, para dizer não quando necessário, para proteger a privacidade do nosso lar. Que a nossa casa seja um refúgio seguro, onde podemos ser autênticos, sem medo de julgamento, onde podemos partilhar as nossas vulnerabilidades, sem receio de exposição. Senhor, se há segredos que precisam ser revelados para trazer cura, dá coragem para a verdade vir à luz. Mas se há questões que devem permanecer no passado, ajuda-nos a deixá-las lá e seguir em frente. Senhor, abençoa as tradições que criamos na nossa família. Que tenhamos rituais especiais que marcam as datas importantes, que celebram as conquistas, que criam memórias duradouras. Ajuda-nos a valorizar os aniversários, a comemorar as formaturas, a marcar os marcos importantes da vida. Senhor, que as nossas tradições apontem sempre para Ti, que incluam momentos de oração e gratidão, que ensinem aos mais novos sobre a Tua fidelidade ao longo das gerações. Que as festas de Natal sejam sobre Jesus e não apenas sobre presentes. Que a Páscoa seja sobre ressurreição e não apenas sobre ovos de chocolate. Que cada celebração tenha significado espiritual. Ajuda-nos a criar novas tradições, conforme a família cresce e muda, a adaptar-nos às diferentes fases da vida, a incluir novos membros que se juntam através de casamentos. Que estas tradições sejam passadas de geração em geração, criando um legado de fé e amor. Pai amado, pedimos que a nossa família seja um testemunho vivo do Teu amor neste mundo quebrado. Que quando as pessoas olham para nós, vejam algo diferente, algo sobrenatural, algo que só pode ser explicado pela Tua presença. Usa a nossa família para inspirar outras famílias, para mostrar que é possível viver em harmonia, para demonstrar que o amor verdadeiro existe. Senhor, se há famílias ao nosso redor que estão em crise, usa-nos para oferecer esperança, para partilhar o que aprendemos, para apontar o caminho para Ti. Que nunca pensemos que a nossa família é perfeita, mas que sempre busquemos ser melhor, que estejamos abertos a crescer, que reconheçamos que dependemos da Tua graça a cada dia. Que o legado que deixaremos não seja de riqueza material, mas de riqueza espiritual, não de fama, mas de fé, não de sucesso mundano, mas de fidelidade a Ti. Que quando olharmos para trás no final das nossas vidas, possamos dizer que valeu a pena investir na família, que valeu a pena colocar-te em primeiro lugar, que valeu a pena edificar a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Senhor, neste momento pedimos que seles esta oração com o Teu poder. Que cada palavra pronunciada aqui seja como semente plantada em terra fértil, que germine, cresça e produza frutos abundantes na nossa família. Que a transformação que pedimos não seja apenas temporária, mas permanente. Que o que começamos aqui continue ao longo dos dias, dos meses, dos anos.
Senhor, ajuda-nos a não esquecer os compromissos que assumimos nesta oração, a não voltar aos velhos padrões de comportamento, a perseverar na busca de uma família segundo o teu coração. Dá-nos lembretes constantes, através do teu Espírito Santo, quando estivermos a desviar-nos do caminho, quando estivermos a repetir erros, quando estivermos a negligenciar o que é importante. Que esta oração seja o início de uma nova história para a nossa família, uma história onde tu és o autor principal, onde cada capítulo é escrito sob a tua orientação, onde o final é glorioso porque tu estás no controlo. Senhor, abençoa cada refeição que partilharemos hoje. Santifica o alimento que vamos ingerir, que nutra os nossos corpos e nos dê energia para cumprir as tarefas do dia. Abençoa as mãos que preparam a comida, o trabalho que foi necessário para obter os ingredientes, os agricultores que plantaram, os comerciantes que venderam. Que nunca tomemos por garantido o privilégio de ter comida na mesa quando tantos no mundo passam fome. Ensina-nos a gratidão, a simplicidade, a generosidade de partilhar com quem não tem. Senhor, que os momentos à mesa sejam tempos de comunhão, de conversa significativa, de fortalecimento dos laços familiares. Protege-nos de pressa excessiva que nos faz engolir a comida sem saborear, de distrações que nos impedem de estar verdadeiramente presentes, de discussões que transformam a refeição em algo desagradável. Que possamos comer com alegria e gratidão, reconhecendo que cada pedaço de pão é uma dádiva tua. Pai amado, pedimos que abençoes cada palavra que sair da nossa boca hoje, que falemos com bondade, com paciência, com amor, que as nossas palavras construam e não destruam, que encorajem e não desanimem, que curem e não firam. Senhor, coloca uma guarda na nossa boca, um portão nos nossos lábios, que nos impeça de falar o que não devemos. Se estivermos prestes a dizer algo que vamos nos arrepender, trava a nossa língua. Se formos tentados a responder com raiva, dá-nos autocontrolo. Se quisermos retaliar quando somos ofendidos, lembra-nos do exemplo de Jesus, que quando injuriado não injuriava. Que as nossas conversas sejam temperadas com graça, que saibamos quando falar e quando calar, que usemos as palavras para abençoar e não para amaldiçoar. Que ao final do dia não tenhamos de pedir perdão por palavras ásperas ditas, por gritos desnecessários, por comentários maldosos. Que a nossa comunicação reflita o teu caráter, que seja verdadeira, mas amorosa, honesta, mas gentil. Senhor, abençoa cada pensamento que passar pela nossa mente hoje. Ajuda-nos a capturar os pensamentos negativos antes que se transformem em emoções destrutivas ou ações prejudiciais. Se pensamentos de medo tentarem dominar-nos, substitui-os com a tua paz. Se pensamentos de inveja surgirem, substitui-os com gratidão. Se pensamentos de vingança aparecerem, substitui-os com perdão. Senhor, enche a nossa mente com o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Que meditemos na tua palavra ao longo do dia, que recordemos as tuas promessas quando enfrentarmos dificuldades, que cantemos cânticos de louvor quando a ansiedade tentar nos dominar. Protege a nossa mente de fantasias pecaminosas, de preocupações excessivas, de pensamentos obsessivos que roubam a nossa paz. Que tenhamos a mente de Cristo, que pensemos como Ele pensa, que vejamos as situações da perspectiva eterna e não apenas temporal. Pai Celestial, pedimos que abençoes cada decisão que tomaremos hoje. Desde as pequenas escolhas do cotidiano até as grandes decisões que podem afetar o futuro. Que busquemos a tua orientação. Dá-nos sabedoria para discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o melhor, entre o que é conveniente
e o que é correto. Senhor, se houver decisões importantes a tomar hoje, clarifica a tua vontade, mostra-nos o caminho que devemos seguir, dá-nos paz nas escolhas certas e inquietação nas escolhas erradas. Ajuda-nos a não tomar decisões precipitadas baseadas em emoções momentâneas, a não agir por impulso, a não escolher o caminho fácil quando o caminho certo é mais difícil. Que consultemos a tua palavra, que busquemos conselho de pessoas sábias, que oremos antes de decidir. Que ao final do dia possamos olhar para trás e ver que as nossas escolhas te honraram, que seguimos a tua vontade, que não nos desviamos do teu caminho. Senhor, abençoa cada encontro que teremos hoje. As pessoas que vamos conhecer, os amigos que vamos rever, os colegas com quem vamos trabalhar, os estranhos com quem vamos cruzar na rua, que sejamos luz em cada interação, que deixemos as pessoas melhores do que as encontramos, que representemos bem o teu nome. Senhor, se há alguém hoje que precisa de uma palavra de encorajamento, usa-nos para dizer essa palavra. Se há alguém que precisa de ajuda prática, usa as nossas mãos para ajudar. Se há alguém que precisa simplesmente de ser ouvido, dá-nos ouvidos atentos. Que não estejamos tão ocupados com as nossas próprias preocupações que não vejamos as necessidades dos outros. Ajuda-nos a ser sensíveis à liderança do Teu Espírito, a reconhecer os encontros divinos que Tu organizas, a aproveitar as oportunidades de testemunhar sobre Ti. Que através de nós, alguém hoje seja tocado pelo Teu amor, seja inspirado pela nossa fé, seja apontado na direção do céu. Pai amado, pedimos que protejas a nossa família de todo o acidente hoje. Guarda-nos quando estivermos na estrada, quando estivermos a trabalhar, quando estivermos em casa. Protege-nos de quedas, de cortes, de queimaduras, de qualquer lesão. Senhor, se houver situações de perigo, dá-nos reflexos rápidos, presença de espírito, capacidade de agir adequadamente. Coloca anjos ao nosso redor, formando uma barreira de proteção, impedindo que o mal nos alcance. Que possamos voltar para casa sãos e salvos ao final do dia, sem nenhum ferimento, sem nenhum susto. Protege especialmente as crianças que são mais vulneráveis, os idosos que têm reflexos mais lentos, os que trabalham em profissões de risco. Senhor, se apesar das nossas orações algo de mal acontecer, dá-nos fé para confiar que mesmo assim Tu estás no controle, que podes transformar o mal em bem, que nada escapa à Tua soberania. Senhor, abençoa cada tarefa que precisamos realizar hoje. Dá-nos energia para cumprir as nossas responsabilidades, concentração para fazer bem o nosso trabalho, eficiência para aproveitar bem o tempo. Ajuda-nos a não procrastinar, a não desperdiçar horas em atividades improdutivas, a ser bons administradores do tempo que nos deste. Senhor, se a lista de tarefas parecer esmagadora, ajuda-nos a priorizar o importante, a delegar o que pode ser delegado, a aceitar que não podemos fazer tudo. Livra-nos do perfeccionismo que paralisa, da preguiça que impede, da ansiedade que desconcentra. Que trabalhemos como se estivéssemos a trabalhar para Ti, fazendo tudo com excelência, com dedicação, com alegria. Que ao final do dia sintamos a satisfação do dever cumprido, que possamos descansar com a consciência tranquila, que não carreguemos culpa por tarefas não realizadas quando fizemos o nosso melhor. Pai Celestial, pedimos que abençoes as finanças da nossa família hoje. Que o dinheiro que gastarmos seja gasto com sabedoria, que as compras que fizermos sejam necessárias, que não caiamos em tentações de consumismo. Senhor, se houver despesas inesperadas hoje, provê os recursos necessários. Se houver oportunidades de ganhar dinheiro extra,
Abre essas portas. Se houver tentações de fazer negócios desonestos, dá-nos integridade para recusar. Ajuda-nos a lembrar que Tu és o nosso provedor, que não precisamos nos preocupar excessivamente com o dinheiro, que se buscarmos primeiro o Teu reino, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que sejamos generosos com os que têm menos, que dizimemos fielmente, que ofertemos com alegria. Protege-nos de roubos, de fraudes, de perdas financeiras. Que ao final do dia estejamos em paz com as decisões financeiras que tomamos, que não tenhamos gastado impulsivamente, que não tenhamos sido avarentos. Senhor, abençoa a saúde de cada membro da família hoje. Fortalece o nosso sistema imunológico, protege-nos de vírus e bactérias. Mantém os nossos corpos funcionando adequadamente. Se há alguém se sentindo mal, traz melhoria rápida. Se há alguém com dor crônica, traz alívio. Se há alguém aguardando resultados de exames, que sejam favoráveis. Senhor, ajuda-nos a cuidar bem do nosso corpo hoje, a alimentar-nos de maneira saudável, a beber água suficiente, a descansar quando necessário. Que não abusemos do nosso corpo com excesso de trabalho, com falta de sono, com alimentação inadequada. Lembra-nos de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que devemos tratá-lo com respeito e cuidado. Se houver consultas médicas hoje, que corram bem. Se houver necessidade de tomar medicamentos, que façam o efeito esperado. Que terminemos este dia com saúde, com energia, com vitalidade. Pai amado, pedimos que abençoes o humor de cada pessoa na nossa família hoje. Que acordemos de bom humor, que mantenhamos a alegria ao longo do dia, que não deixemos as circunstâncias roubarem a nossa paz. Se alguém acordou do lado errado da cama, muda o humor dessa pessoa. Se alguém está irritado por algo que aconteceu ontem, traz cura para essa irritação. Se alguém está ansioso com o que pode acontecer hoje, substitui a ansiedade com confiança. Senhor, ajuda-nos a não descarregar o nosso mau humor nos outros, a não fazer os membros da família pagarem por coisas que não fizeram, a não espalhar negatividade. Que sejamos fontes de alegria uns para os outros, que saibamos fazer rir quando alguém está triste, que saibamos consolar quando alguém está aflito. Que a nossa casa seja um lugar onde há risos, onde há leveza, onde mesmo nos dias difíceis há momentos de alegria. Que ao final do dia possamos dizer que foi um dia bom, não necessariamente porque tudo correu perfeitamente, mas porque estivemos juntos e isso foi suficiente. Senhor, abençoa os estudos de quem está na escola ou na universidade. Dá concentração nas aulas, compreensão da matéria, memória para reter o que foi ensinado. Se houver provas ou exames hoje, dá calma e clareza mental. Que recordem o que estudaram, que entendam as perguntas, que respondam corretamente. Senhor, protege-os de ansiedade excessiva, de branco na hora da prova, de nervosismo paralisante. Se houver trabalhos para entregar, que sejam bem avaliados. Se houver apresentações para fazer, que corram bem. Ajuda-os a dar o seu melhor, a usar os talentos que Tu lhes deste, a honrar-te através da excelência acadêmica. Mas lembra-os também de que as notas não definem o seu valor, que são amados independentemente dos resultados, que há muitas formas de inteligência e sucesso. Que aprendam não apenas para passar nas provas, mas para crescer como pessoas, para desenvolver pensamento crítico, para se preparar para fazer diferença no mundo. Senhor, abençoa os momentos de descanso que teremos hoje. Se houver oportunidade de fazer uma pausa durante o dia, que seja verdadeiramente revigorante. Que saibamos desligar-nos das preocupações, relaxar a mente, renovar as energias. Senhor, ajuda-nos a não sentir culpa por descansar, a não pensar que sempre precisamos estar produtivos, a aceitar que o descanso é necessário e foi ordenado por Ti.
Que possamos desfrutar de pequenos prazeres, de um café tranquilo, de uma conversa agradável, de alguns minutos ao sol. Que não estejamos sempre correndo, sempre apressados, sempre sob pressão. Ensina-nos o ritmo saudável entre trabalho e descanso, entre atividade e quietude, entre fazer e ser. Que ao final do dia, quando chegar a hora de dormir, possamos descansar verdadeiramente, com a consciência tranquila, com o coração em paz, confiando que Tu guardas a nossa família enquanto dormimos. Pai amado, pedimos que abençoes as surpresas que este dia pode trazer. Se forem surpresas boas, que multipliques a alegria. Se forem surpresas difíceis, que nos dês força para enfrentar. Senhor, prepara-nos para o inesperado, para o que não planejamos, para o que não prevemos. Dá-nos flexibilidade para nos adaptar quando os planos mudam, paciência quando as coisas não saem como esperávamos. Fé para confiar que Tu estás no controle, mesmo quando não entendemos o que está a acontecer. Que não sejamos tão rígidos nos nossos planos, que não deixemos espaço para Tu agires. Que estejamos abertos às Tuas interrupções divinas, que reconheçamos que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Se algo de maravilhoso acontecer hoje, que não esqueçamos de Te agradecer. Se algo de difícil acontecer, que não esqueçamos de Te buscar. Que em todas as circunstâncias sejamos gratos, porque sabemos que Tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem dos que Te amam. Senhor, abençoa os sonhos e as esperanças que cada membro da família carrega no coração. Que não desistamos dos nossos sonhos por causa das dificuldades, que não percamos a esperança por causa dos atrasos, que não deixemos o desânimo roubar a visão do futuro que tens para nós. Senhor, se há sonhos que precisam ser ajustados, molda-os. Se há sonhos que precisam ser abandonados porque não vêm de Ti, dá-nos coragem para soltá-los. Mas se há sonhos que plantaste no nosso coração, reaviva-os, fortalece a nossa fé, dá-nos passos concretos a dar hoje na direção desses sonhos. Que não fiquemos apenas sonhando, mas que também hajamos, que não apenas esperemos que as coisas aconteçam, mas que façamos a nossa parte. Ajuda-nos a ser pacientes com o processo, a confiar no Teu tempo, a não desanimar quando os resultados demoram a aparecer. Que ao final da nossa vida possamos olhar para trás e ver que valeu a pena sonhar, que valeu a pena acreditar, que valeu a pena confiar em Ti. Pai Celestial, pedimos que ao final deste dia, quando nos reunirmos novamente como família, haja paz no nosso coração e alegria no nosso lar. Que possamos partilhar as experiências do dia, celebrar as vitórias, consolar nas derrotas, aprender com os erros. Que ninguém vá dormir com mágoa no coração, com raiva não resolvida, com palavras não ditas que precisavam ser ditas. Que saibamos perdoar rapidamente, pedir desculpas sinceramente, recomeçar quando necessário. Senhor, que a última coisa que façamos antes de dormir seja agradecer-Te por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar juntos, por mais uma manifestação da Tua fidelidade. Que durmamos em paz, sabendo que fizemos o nosso melhor, que Te honramos com as nossas escolhas, que amamos bem as pessoas que Tu colocaste ao nosso lado, que acordemos amanhã prontos para um novo dia, com energia renovada, com esperança reacendida, com fé fortalecida. Senhor, selamos esta oração com gratidão profunda por tudo o que Tu és e por tudo o que Tu fazes pela nossa família. Obrigado por nos amar incondicionalmente, por nunca desistir de nós, por estar sempre presente mesmo quando não percebemos. Obrigado por cada membro desta família, por cada personalidade única, por cada talento especial, por cada contribuição individual. Obrigado pelos momentos felizes que já vivemos juntos e pelos momentos felizes que ainda vamos viver.
Obrigado pelas lições que aprendemos nas dificuldades e pela força que ganhamos ao superá-las juntos. Obrigado por ser o fundamento da nossa casa, o guardião da nossa família, o guia do nosso caminho. Que esta oração não termine aqui, mas continue a reverberar nos nossos corações ao longo do dia. Que voltemos a estas palavras sempre que precisarmos de encorajamento, sempre que sentirmos medo, sempre que duvidarmos do teu amor. Entregamos este dia e toda a nossa família nas tuas mãos poderosas e amorosas. Que seja feita a tua vontade na nossa casa, assim como é feita no céu. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Senhor, obrigado por nos ouvir, por estar sempre presente, por nunca nos abandonar. Obrigado por mais este dia que nos deste, por mais uma oportunidade de viver sob a tua graça. Que possamos caminhar hoje com gratidão no coração, conscientes de que cada momento é uma dádiva tua. Que a nossa família seja edificada sobre a rocha que é Cristo, que permaneçamos firmes mesmo quando as tempestades vierem. Que esta oração seja o início de uma manhã cheia de bênçãos, de um dia marcado pela tua presença, de uma vida inteira dedicada a te servir. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus neste momento, não guarde isso apenas para si. Partilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus cuida das famílias, que há esperança para os lares em crise, que é possível recomeçar. Escreva nos comentários um poderoso amém, para que juntos formemos uma corrente de fé e intercessão pelas famílias. Se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora para receber diariamente mensagens que vão edificar a sua fé e fortalecer a sua caminhada com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe abundantemente a sua vida e a sua família. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente. Que a graça do nosso Senhor esteja com você hoje e sempre. Vá em paz, sabendo que Deus vai à sua frente preparando o caminho. Amém e amém.